Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Mirielle. A gente vai para a nossa quarta aula de ecologia e, como sempre, eu gostaria de lembrar que esse é um projeto, intensivão Enem do PIBID UFV 2020. Eu sou a Mirielle, licencianda em Ciências Biológicas pela UFV, ministro as aulas de ecologia todas as sextas-feiras às 10 horas e deixo para vocês resumos das matérias que eu abordo nas aulas, disponíveis no Drive do Intensivo, assim como pego questões de edições passadas do Enem, para a gente poder treinar, com um modelo de prova mais, realista, já que são questões do próprio Enem. O conteúdo de hoje, gente, vai ser uma continuação de ciclos biogeoquímicos, uma vez que eu já tinha dado uma introdução para vocês desses ciclos biogeoquímicos. Mas na aula de hoje eu vou focar, no ciclo da água e do carbono. Então, eu separei 3 questões do ciclo de carbono e 2 questões do ciclo da água. Lembrando, gente, que o ciclo do carbono é o ciclo que costuma, mais cair no Enem, então tenham bastante atenção com ele. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. A questão do Enem de 2014 fala assim: a aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, representado no esquema. Então, ele está falando sobre um processo de excesso de fertilizantes no solo e as consequências, uma vez que acaba acarretando no acúmulo de compostos nitrogenados na água, e isso prejudica também o ciclo do nitrogênio, que é o que ele está sendo representado nessa imagem. Aí ela fala assim, continuando: a espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de micro-organismos que promovem a reação de redução dessa espécie, exagerada, no processo denominado de desertificação. Então, gente, eu coloquei aqui a imagem um pouquinho maior, porque isso é o que a gente tem que ter em mente quando a gente não pode ir para a prova do Enem sem entender o ciclo do carbono, principalmente, porque é o que eu te falei, Esse ciclo é o que mais costuma cair no Enem, A parte de ecologia já é uma parte que sempre cai, e dentro de ecologia, ciclos biogeoquímicos, principalmente o ciclo do nitrogênio, tem uma recorrência muito grande. Então, é importante a gente entender essa imagem, assim como o ciclo todo. Então, o que está mostrando aqui para a gente, O enunciado fala de ciclo do nitrogênio, fala de micro-organismos, fala de desertificação, são todos termos que, quando a gente entende esse ciclo, a gente entende o que esses termos quer dizer. Então, o que acontece? Primeiro, essa imagem é o ciclo do nitrogênio. E aí fala assim, aqui, representado pelo número 1 em romano, a gente tem o nitrogênio atmosférico, que é o N2, sendo transformado, a setinha está saindo dele para o NH3, então demonstra que está transformando, está sendo transformado em NH3. O N2, então, ele vai ser transformado em amônia, que é o NH3, por meio de bactérias, gente, fixadoras, para um processo de fixação, de fato. E aí, o que acontece, então? Esse nitrogênio, ele é retirado da atmosfera e chega até o solo por meio desse processo de fixação. Isso acontece porque nós, organismos, seres vivos, a gente não consegue capturar esse nitrogênio pela atmosfera. A gente precisa capturar ele através do solo, pelas plantas e pelos animais, por meio das cadeias alimentares. Então, ele precisa chegar até o solo. E aí, nesse processo, o primeiro passo até ele chegar da atmosfera ao solo é pela transformação do N2 em NH3. Essa amônia ela ainda vai ser transformada em NH4, que é o amônio, e depois desse processo vai ter os processos de nitrificação, que são os processos de formação de nitrito, que é o NO2-, e depois de nitrato, que é o NO3-. E o exercício está falando justamente de um excesso de nitrato, E que esse excesso ele vai ser amenizado por meio de um processo que está representado aí no caso pelo 5, gente, que é o de desnitrificação. Essa desnitrificação, esse processo que o enunciado pede para a gente identificar e que eu já dei a resposta para vocês, que é pelo 5, é justamente a conversão do nitrato, que é o NO3-, em nitrogênio gasoso, que é quando esse nitrato, esse nitrogênio, ele retorna para a atmosfera. Então, esse processo, quando a gente entende o ciclo, a gente já consegue ter bater o olho nessa imagem e identificar que o 5, que é o que está apontando para o composto nitrato, retornando ao formato de nitrogênio gasoso, a gente sabe que esse é o processo de desnitrificação, porque a desnitrificação nada mais é do que
o retorno do nitrogênio para a atmosfera. Então, a resposta, né, que está falando o processo citado, que é a desnitrificação, está representado na etapa 5, que é a alternativa, então, correta é a letra E. Aí eu vou passar para o segundo exercício. O segundo exercício, gente, é do Enem PPL 2019 e fala assim: o nitrogênio ele é essencial aos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas através de absorção pelas raízes e pelos animais através da alimentação, que foi o que eu falei para vocês, né? O nitrogênio, gente, ele é essencial porque ele faz parte de muitos processos importantes para os seres vivos, como, por exemplo, a produção de proteínas, né? O nitrogênio tem uma ação muito ativa nesse processo. E ele pode ser adquirido, gente, por meio de plantas, né, que eu falei para vocês, pelas raízes dela, que as raízes absorvem esse nitrogênio, e pelos animais, que acabam excretando, por exemplo, a amônia por meio do xixi, ou que se alimentam dessas plantas, né, e através das cadeias alimentares, outros seres vivos vão se alimentando e outros seres vivos, então, vão conseguindo ter esse nitrogênio. Então, a gente só consegue capturar o nitrogênio que é tão essencial para a gente dessas duas maneiras. A sua utilização na agricultura de forma inadequada, que é inclusive o que o outro exercício também já tinha falado, né, que é um pouco sobre o excesso de fertilizante, isso que o Eren gosta de comentar, tá, gente? Até porque os ciclos biogeoquímicos é um assunto, né, não deixa de ser um assunto de ecologia, que é o que eu estou tratando com vocês. Então, a gente precisa tratar esses assuntos com uma ligação entre eles. E isso, inclusive, né, isso tudo, todos os dois exercícios que eu li para vocês, inclusive, né, vão então casar com o conteúdo de ações antropológicas. São ações que a gente acaba cometendo que vão prejudicar, que no caso seria, por exemplo, um uso inadequado de fertilizantes. E a gente prejudica o equilíbrio da natureza. Então, esse casamento, né, de assuntos, a gente precisa fazer esse casamento, a gente precisa fazer essa ligação para poder entender as questões. E aí ele fala que a utilização na agricultura, né, a nossa utilização na agricultura de forma inadequada desse nitrogênio tem aumentado a concentração do nitrogênio no ambiente. E o excesso que é transportado, né, pelas águas tem causado a eutrofização. A eutrofização ela é justamente esse processo de acúmulo de matéria, né, orgânica por meio desse excesso de fertilizantes, por meio de esgoto, por outros processos. Então, é a poluição, de fato, com um excesso de matéria orgânica do ambiente aquático. Contudo, tal dano ambiental ele pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis, que aprisionam esse elemento. Então, ele está perguntando isso nesse caso, né? Ele está falando que tem como a gente obter práticas, né, sustentáveis, ações humanas mesmo, ações dos homens que vão favorecer o equilíbrio e não prejudicar. O que a gente pode fazer que é sustentável para essa situação de onde encontra-se, né, a gente encontra um excesso de nitrogênio presente. Aí ele fala, o método sustentável visando a incorporação desse elemento, né, na produção, prevenindo tal dano ambiental, seria qual? O que a gente pode fazer para amenizar esse efeito? Né, no solo, o excesso de uso desse composto, né, do nitrogênio na agricultura. O que a gente pode fazer para amenizar? Aí ele fala, né, descanso do solo sem adição de culturas, que seria descanso mesmo, né? O descanso do solo. Letra B, reaproveitamento do esterco, que seria um certo tipo de fertilizante. C, adição de minhocas, né? Que as minhocas, inclusive, elas acabam realmente, né, ajudando no processo de decomposição e tudo mais. Letra D, fixação biológica das raízes, né, por bactérias. E letra E, irrigação, né? Colocar água na terra antes do plantio. Então, qual dessas alternativas vocês acham que seria o mais viável para o que a gente deseja? Pensem aí. Pausa o vídeo, dá uma pensada para vocês responderem, que aí eu já venho, assim que, né, vocês derem uma pausa aí, eu já venho com a explicação. Então, gente, por exemplo, né, a letra A está falando sobre um descanso do solo. Isso não seria tão viável, porque esse descanso acaba sendo prejudicial em questão de tempo, e não seria o que a gente pode fazer, né, de mais favorecimento, assim, para ter um melhor resultado. O reaproveitamento do esterco, igual eu falei, seria a utilização de um fertilizante também. A letra C, adição de minhocas, fala de adição de uma espécie a um local, então isso não seria também viável por aumentar a biota né, desse animal, assim, aumentar a quantidade deles, que ia acabar atrapalhando até um equilíbrio, não seria tão viável. A letra E fala de uma irrigação de antes, e não é bem assim, a gente prepara a terra para depois colocar água. Então, o que a gente precisa ver é que a letra D é a opção mais coerente, porque é a fixação biológica das raízes, que inclusive o próprio enunciado já fala, né? A gente consegue ter uma absorção desse nitrogênio, por exemplo, em excesso no solo, por meio das plantas mesmo. Porque as plantas, por meio das suas raízes, elas conseguem, então, fazer a absorção do nitrogênio. Né? Não é assim que a gente obtém, não é uma das maneiras que a gente obtém o nitrogênio? Por meio da absorção das plantas pelas raízes. Então, a opção mais correta, que inclusive é super coerente com o enunciado,
não deixa, né, de ser a letra D, que fala sobre justamente essa fixação biológica nas raízes por bactérias. Porque as raízes, né, das plantas, elas possuem bactérias capazes de transformar, de fazer aquele ciclo que eu mostrei para vocês, e de aproveitamento, então, do nitrogênio. A última questão sobre o ciclo de nitrogênio é do Enem de 2017, e fala assim, né? Essa questão, inclusive, gente, só para dar uma curiosidade, ela não é uma questão de biologia. Ela é uma questão, na verdade, que caiu no Enem de 2017 na área de humanas, porque ela fala um pouco, né, sobre o... Mentira, gente, eu acho que não é essa, eu acho que vai ser a outra. Cancela, gente, é porque também fala, tem duas questões que falam sobre a Segunda Guerra Mundial, não sei se é essa ou é a outra. Mas, querendo ou não, gente, tem muitos assuntos, né, que acabam casando com a questão da interdisciplinaridade, né? Interdisciplinaridade, enfim. Que acaba, né, a gente pode usar, por exemplo, nesse assunto aqui, a gente tem Segunda Guerra Mundial, que, né, que aparece mais em conteúdos de história, mas a gente consegue casar esses conceitos com a biologia. E aí ele fala, né, sobre uma grande virada na moderna histórica da agricultura. De novo, gente, agricultura, ou seja, é muito importante entender o processo de agricultura, seus benefícios e seus malefícios. Ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Né, a ação humana aí vai ficar cada vez mais intensa. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. E a gente viu que o amônio, né, o nitrato de amônio, está muito presente lá no ciclo. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. O ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes, é produzido na etapa de... Então, gente, na verdade, o que ele está falando, né? Ele está perguntando onde que esse nitrato, que é o excesso, onde que ele vai ser produzido, né? Onde que a gente tem que atuar, então, já que tem esse excesso. Aí eu coloquei para vocês uma figura um pouco melhor do que na outra, né? Porque a outra era mais um esqueminha sobre o ciclo, que mostra para vocês o tão famoso ciclo que vocês precisam ir para a prova entender. E aí tem aqui a demonstração bem clara, né? Do nitrogênio atmosférico, é do lado dessa nuvenzinha, né? Para demonstrar que é atmosférico. E aí, esse nitrogênio ele vai sofrer um processo de fixação, vai se transformar em amônia, né? Tô olhando aqui, gente, ó, pelo lado esquerdo, né? A setinha saindo ali do lado esquerdo. Aí ela vai sofrer uma fixação do nitrogênio, onde por bactérias fixadoras de nitrogênio, que vai transformar então em amônia, vai ter da amônia vai para o amônio. Tem os processos de nitrificação, de nitratação também, que é a produção, né, de nitrito, de nitrato. E esse nitrato, então, como eu já tinha dito, ele acaba retornando para a atmosfera para um processo de desentrificação. Esse processo de retornar, gente, na atmosfera acontece justamente porque a gente não deixa de ser um ciclo, né? Então, é um ciclo, acaba retornando para o mesmo ponto, né? Então, o processo de desertificação nada mais é do que o encerramento desse ciclo, que é quando essa amônia, né, que é o último composto transformado aí do nitrogênio gasoso, ele de volta a ser o nitrogênio gasoso, volta para a atmosfera. Então, o processo, gente, de onde tem uma formação de nitrato é depois do nitrito, porque a amônia ela é encaminhada para acaba sendo usada, né, para a formação de amônio, depois de nitrato, depois de nitrito, quer dizer, e depois de nitrato. E esse processo de formação de nitrato se chama nitratação. Então, essa questão é basicamente você saber as fases, né, as etapas desse ciclo. Por isso que é muito importante ir para a prova entendendo o ciclo, porque aí era só você realmente ver, tá, então onde que o nitrato é formado, né? Que é pela nitratação, que inclusive a própria palavra já deixa bastante claro. Aí, eu vou partir agora para as duas últimas questões, que são do ciclo da água, que eu também vou abordar nessa aula. A primeira questão é do Enem, que eu não consegui o ano, e fala assim: o Sol participa do ciclo da água, pois além de aquecer a superfície da Terra, dando origem aos ventos, provoca a evaporação da água nos rios, lagos e mares. O vapor da água, ao se resfriar, condensa-se em minúsculas gotinhas que se agrupam formando as nuvens, neblinas ou névoas úmidas. As nuvens podem ser levadas pelos ventos de uma região para outra. Com a condensação e em seguida a chuva, a água volta à superfície, caindo sobre os solos, rios, lagos e mares. O que acontece? Aqui está falando sobre o ciclo da água. As etapas do ciclo da água são bem comuns, né, para nossa mente, porque a gente já estuda desde criancinha. O ciclo da água é básico, né? Você tem a evaporação principalmente por meio dos oceanos, porque por mais que o nosso planeta seja chamado de planeta Terra, a gente sabe que existe uma grande quantidade maior de água. Então acaba que, né, tem muito mais evaporação de água desses oceanos, porque a massa, né, é maior, a quantidade de água é maior. Então tem uma evaporação maior, mas também evapora de lagos, evapora da superfície e tudo mais.
mais, e essa água, então, ela evapora, vai se condensar, né, formando as nuvens, e essas nuvens vão precipitar ou em água, né, por meio das chuvas, ou em neve, ou em granito, que seja, né, e volta, então, para a superfície, e dessa superfície também formando, né, aí formando lagos, formando rios, formando lençóis freáticos, a gente também tem o retorno para a atmosfera e tudo mais, tem todo um processo, né, de evaporação novamente, que é para completar esse ciclo. Então, o ciclo da água, né, tranquilinho de entender, né, processo de evaporação, condensação e depois precipitação. Aí fala assim, né, esse processo é chamado de ciclo da água. E aí mostra algumas, né, algumas frases que a gente tem que analisar para ver se são corretas ou não, são afirmativas, né? E aí fala, na primeira, a evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior do que nos oceanos. Essa afirmativa, gente, não é uma afirmativa, né? Não está correta. Por que acontece? A evaporação, ela é maior nos continentes? Não, que é o que eu te falei, né? Na verdade, a evaporação, ela acontece, né, de forma maior, de uma maior maneira, né, nos oceanos, justamente porque a gente tem uma quantidade maior de água nos oceanos, por ter mais oceanos do que ter mais água, no caso, do que terra. Então, não, a evaporação é um processo que acontece mais, né, nos oceanos. Aí a 2 fala, a vegetação participa do ciclo hidrológico por meio da transpiração. Sim, a vegetação, os seres vivos, eles contribuem, né, por meio de respiração, de transpiração. Então, essa é uma afirmativa, essa é a afirmativa correta. A 3 fala que o ciclo hidrológico, né, o ciclo da água, condiciona processos que ocorrem na litosfera, na atmosfera e na biosfera. Isso também está correto, né? Engloba todos esses 3 ambientes aí. Na 4, fala que a energia gravitacional movimenta a água dentro do seu ciclo. Também não deixa de ser verdade, né? Porque a gente tem a precipitação, também tem a condensação, que vai ajudar, né, na evaporação, a gravidade ajuda em cair essa água e tudo mais. Então, por mais que seja, às vezes, frases um pouco assustadoras, né, que usam conceitos, energia gravitacional, que não sei o quê, é mais para assustar a gente, porque é uma coisa, assim, bem óbvia, né? Então, não tem nada de... Não se deixem levar pelas palavrinhas que podem assustar vocês, né? É correto, está correto isso. E a 5 fala que o ciclo da água é passível de sofrer interferência humana, que inclusive a gente sabe que é muito verdade, né, gente? Que a gente já estudou sobre isso, né? Sobre as ações humanas e as consequências, né? O tanto de coisas ruins que acabam acontecendo, né? Prejudicando esse equilíbrio, prejudicando toda uma questão de sustentabilidade, né? Que a gente precisa criar, inclusive, por conta de ações exageradas humanas. Então, sim, no ciclo da água, assim como nos outros ciclos, a gente tem a interferência humana que pode apresentar desequilíbrios. Ou seja, né, a gente viu que a 2, a 3, a 4 e a 5 estão corretas. Então a letra, né, a letra correta, né, não mais correta, a letra correta é a letra D, que fala que somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5 estão corretas. Partindo agora para a nossa última questão, a gente tem uma demonstração. É a questão, gente, de ciências da natureza, tá? Não era outra, é essa. Que é uma questão de geografia. Né? Geografia, né, cai isso muito, mas é uma questão de biologia também e tal. Porque fala sobre esse ciclo da água, não deixa de estar citando o ciclo. Mas eu acredito que caiu numa prova de geografia porque fala muito de quê? Né? Essa imagem, não sei se está dando para vocês enxergarem direitinho, que a imagem do Enem já estava mais com a letrinha pequena, né? Mas eu vou ler aqui para vocês. Nas nuvens, né, já tem lá o ácido sulfúrico, o ácido nitrito, aí já tem uma neve ácida, uma queda de precipitação, uma precipitação seca, uma neblina ácida, desaparecimento de vida aquática, lixiviação ácida, danos na vegetação, que está bem em foco aqui, né, esse ciclozinho assim com a planta, com as folhinhas, está falando, né, do lado assim, danos na vegetação. Tudo isso está representando uma chuva ácida, que é um processo que a gente já estudou e que a geografia trabalha muito, né? Mas que a biologia também trabalha, tanto que eu já estudei com vocês o que é essa chuva ácida, que acaba sendo reações, né, de atitudes humanas, né, o que causa essa chuva ácida e tudo mais. Não deixem de assistir as outras aulas, se eu não me engano, está na aula 2 ou na aula 1. Não, mentira, está na aula 2. Fala sobre esses processos, então é um ciclo da água aí, só que nesse caso, né, é um ciclo que está sofrendo interferência humana, porque a chuva está vindo ácida, e essa chuva ácida não é benéfica para o ecossistema. E ela fala que no esquema o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuou-se após as revoluções industriais. Né, essa frase, é aí que vem a interdisciplinaridade, eu não estou conseguindo falar essa palavra, gente, mas o casamento das matérias, né? Que é, no caso, união de geografia, de história, de biologia,
porque fala exatamente o que a gente trabalhou. Vocês podem perceber, gente, que todas as questões estão falando, estão, né, fazendo referenciações humanas, ao o que a gente faz hoje em dia que prejudica, né? O que a gente pode fazer para melhorar o equilíbrio, o que a gente está fazendo que não está sendo bom para o ambiente, tudo isso, gente, é muito levantado na prova do Enem. Então, essa questão também está falando de um problema relacionado com o ciclo da água que se acentuou depois das revoluções industriais. Porque é quando a industrialização começou, que é quando a industrialização ficou cada vez mais foda. Hoje em dia, a gente tem uma ação humana muito mais ativa do que antigamente, né? Então, a gente polui mais, a gente trabalha mais, a gente tem toda uma consequência sendo criada cada dia mais. E ela fala que uma consequência direta desse problema, que seria a chuva ácida, aí ele coloca a letra A, redução da flora, elevação das marés, erosão nas encostas, alterização dos solos e fragmentação das rochas. E aí, o que vocês acham que é? Né? Qual a opção que está mais correta em relação à imagem apresentada? Né? Dá uma pausa aí, pensem e depois me respondam. Gente, então, essa questão é até um pouco clara, né? Porque, inclusive, lá na imagem, ele circula ali, olha, as plantinhas, as folhinhas e fala danos na vegetação. Então, essa chuva ácida, ela vai fazer um monte, vai ter sofrer, né? A superfície acaba sofrendo muitas consequências dessa chuva ácida, mas o que a imagem está mais dando foco é justamente a redução da flora, porque a flora é muito afetada. Então, a elevação das marés não vem ao caso, a erosão das encostas também, laterização, nada disso vem ao caso. O que vem ao caso, no caso, é a redução da flora. Então, a opção correta é a letra A. Agradeço a vocês que assistiram até o final da aula. Peço, né, para principalmente o pessoal da Escola Alice, né, dá uma passada lá no Drive, leia um resumo, tudo isso que eu falei está escrito em resumo. Nenhuma aula que eu dou, eu não disponibilizo um resumo para vocês poderem ler no tempo que vocês quiserem, quando vocês quiserem. Então, tá tudo muito bem feito para vocês, para te ajudar ao máximo com a prova do Enem, né? E desejo que uns ótimos estudos para vocês, que vocês façam uma ótima prova, né? Independente de você ser um aluno da escola que o PIBID trabalha, né? Se for uma pessoa que está me assistindo pelo YouTube, desejo para vocês uma ótima prova, viu? Obrigada por assistir até agora. E eu vou parar a gravação aqui.